Tá rolando mais um podcast para você, Vai Além. E uma história bem bacana hoje de superação, viu? Eu tô aqui com a Bárbara Quercetti. Ela que é mãe, é empresária, é esposa e tem uma história de superação muito bacana para contar aqui no nosso programa, que é o mote aqui desse nosso bate-papo, né? A Bárbara que ela assumiu a empresa do pai dela há um tempo atrás aí, uma empresa que estava dando prejuízo e ela conseguiu reverter a situação dessa empresa que antigamente dava prejuízo e hoje está dando muito lucro, mas o que eu quero conversar com a Bárbara no nosso bate-papo hoje aqui é como foi isso no dia a dia daquela época. Porque não é fácil você assumir um negócio que está dando prejuízo, ser mãe, de repente ali ela estava sem o casamento também, depois voltou de um certo tempo, teve que assumir os 2 filhos também, ou melhor, não teve que assumir, ela teve que continuar mantendo os filhos, né? E enfrentar toda essa guerra, sustentando quase 150 famílias na época. Bárbara, muito bom ter você aqui no nosso programa. Eu quero ouvir e saber todinha a tua história, viu? O prazer é meu, obrigada pelo convite. E é um prazer eu poder compartilhar da minha história, porque as pessoas precisam ouvir esse outro lado da moeda, né? Não só o lado de quem se dá bem, das coisas quando estão tão boas, elas precisam entender os desafios que a gente passa e principalmente como elas podem superar esses desafios. Acho que fica aqui vai ser um podcast muito interessante. Vai ser um bate-papo legal. Eu já comentei isso em outras histórias aqui no nosso programa. Quando você vê um artista no auge, você vê o sucesso dele. Mas você não tem ideia de quantas rádios ele bateu na porta e quantos nãos ele tomou na vida, né? E o mais importante, a superação, ela vem de você nunca desistir dos seus sonhos também, tá certo? Eu quero agradecer à Farmácia de Manipulação Pradel, que está sempre conosco. A Farmácia de Manipulação Pradel, uma farmácia que tem mais de 40 funcionários, está no mercado desde 1977, e ela que patrocina o nosso programa aqui. A Pradel, que tem o telefone e o WhatsApp, que é o 11988637547. Você de qualquer lugar do Brasil que precisa de manipulado, pegue sua receita, manda um WhatsApp para essa farmácia, eles vão fazer o orçamento para você e caso aprovado, você recebe rapidão isso na sua casa, com um preço bacana, eles já te passam um orçamento, preço, prazo de entrega, e é a farmácia que eu mando fazer os meus manipulados, é uma farmácia de confiança, inclusive mandar um abraço lá para o Pedro, que é o proprietário, meu grande amigo, né? Anota esse WhatsApp, coloca pra gente lá, João, ó, é 11-98863-7547. Eu vou repetir mais uma vez para você, tá? Manda o orçamento, manda a sua receita para pedir o orçamento nesse WhatsApp. 11-98863-7547. Desde 1977 no mercado, Farmácia de Manipulação Pradel. Bárbara, legal ter você aqui. Bárbara Quercetti, italiano isso, né? É italiano. Seu pai? Da família da minha mãe. Da família da sua mãe? Ô, Bárbara, vamos lá. Como é que tudo começou? Você hoje está... Eu vou até falar a idade da Bárbara, quem vê ela no vídeo aqui. Não pode falar, não? Pode falar. Ela tem 37 anos, cara. Ela parece que tem 25. Rumo aos 38. Rumo aos 38. E a Bárbara, ela já chegou aqui no estúdio com a gente, falando para mim, Júlio, eu quero contar minha história. Eu gostaria que todos soubessem do que eu passei nesse momento todo de dificuldade, quando a fábrica do meu pai estava dando prejuízo e a gente não sabia o que fazer, eu falei, não, eu preciso tomar um rumo. Como é que começou isso daí, Bárbara? Conta pra gente. Vamos lá, esse pedaço, exatamente, a gente pode depois voltar em outros momentos, mas quando eu assumi a empresa estava com 31 anos, eu costumo dizer que a Husky, ela é minha irmã mais velha. Meu pai inaugurou, de fato, né, abriu a empresa em janeiro de 88. E eu nasci em abril de 88. Então ele dividiu a atenção da empresa com você nesse período todo? Não, ele não dividiu, ficou só com a empresa. Tudo bem. E aí? Ele não dividiu. Não, mas assim, é interessante, a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que é natural quando você... Ele até me contou... É engraçado isso, porque a gente normalmente não conversa muito com os nossos pais sobre coisas muito antigas. Tem histórias que a gente acaba descobrindo, eu com quase aí 38 anos, e eu tô descobrindo agora muita coisa, né? Que a gente... conversa com mais profundidade e maturidade sobre as coisas, né? Com entendimento, né? Hoje a maturidade é a palavra correta. E aí ele me contou recentemente que
a motivação dele para abrir a Husky foi porque ele estava numa empresa e ele ficou revoltado porque ele não foi promovido a um cargo que, em tese, ele estava se preparando e estava sendo cotado para isso, para assumir a direção lá da empresa. E eles trouxeram uma pessoa de fora para assumir essa cadeira. E aí ele ficou revoltadíssimo e resolveu abrir o próprio negócio dele. E daí nasceu a Husky. A Husky é uma empresa que fornece componentes para trem, é isso? Ela nasceu assim como uma indústria, né, uma eletrometalúrgica, e aí a gente faz componentes para trens, metrôs, então tudo da parte do setor metroferroviário. Certo. E aí depois de um tempo nós começamos a fazer serviços também, não só industrialização. Então durante 3 décadas a Husky foi exclusivamente desse setor, até que quando eu entrei a gente abriu aí para um novo mercado. E o seu pai chegou no auge da empresa a ter mais de 150 funcionários, foi isso ou não? Aí mais ou menos. Já teve sim. Porque assim, o setor ferroviário é um setor que depende muito do investimento do governo. Então, se você tem um governo que investe muito na infraestrutura, você tem, consequentemente, muito serviço para fazer. E no Brasil, são poucas empresas que atuam nesse segmento, justamente por ser um segmento instável, né? É muito sazonal. Então, são poucas pessoas que ficam nesse segmento por tanto tempo. É difícil você ter entrantes, né? Hoje nós temos muitos chineses vindo para cá, nós temos outros, mas o brasileiro em si... mundo, cara. A BYD, inclusive, está no setor ferroviário também. Ele é nosso cliente, sim. Aliás, só fazer um parênteses, pode colocar na câmera central para a gente aqui. Bárbara, nós moramos e vivemos num país que tem uma extensão territorial gigantesca. É uma pena que boa parte das ferrovias, das estradas de trem que nós temos no país são privatizadas, porque não quero, graças a Deus nós temos a profissão do caminhoneiro, Sim. mas se nós explorássemos mais as ferrovias que tinham no Brasil no passado, o custo de transporte da mercadoria no nosso país seria muito mais em conta. Não, e assim, além disso, né, isso a gente está pensando na ponta. Por quê? Porque ele é um transporte muito mais sustentável. Você consegue carregar uma quantidade muito maior, com um custo menor. Sim, então o seguro é menor, a carga, você consegue, a quantidade que você leva de uma vez só é muito maior, o índice de acidente é muito menor. Sim. Então tudo isso faz com que o preço seja menor. Só que assim, tem pouquíssimo investimento, tanto na parte de carga, e isso que é o que você está falando agora, então assim, a gente poderia explorar muito mais. Eu acho que o Antônio Emílio de Moraes foi um cara muito perspicaz nisso daí, com o cimento Itaú. Ele pegou muita ferrovia no Brasil para fazer o transporte do cimento, né? Agora a gente está neste momento, a gente está tendo um investimento bom, bem o positivo. O falecido Antônio Emílio de Moraes, né? A gente tem um investimento, assim, hoje a gente está passando por um período muito positivo, mas quando eu entrei na empresa, ela vinha de alguns anos passando por um período muito desafiador, tanto que alguns clientes nossos, e assim, quando eu falo clientes, são todos multinacionais, que são as montadoras, né? São os grandes que pegam os contratos muito grandes de fornecimento de frota e aí acabam comprando os componentes tudo separado e eles são montadores e eles, enfim, entregam pro setor público. Fecharam várias portas. Então teve cliente que fechou aqui no Brasil, teve cliente que fechou 4 unidades no Brasil. Só no Brasil, mas lá fora continua funcionando. No Brasil. Então, no Brasil. Mas e aí? A Husky, o seu pai fundou e aí vocês estavam no mercado, você cresceu ouvindo o seu pai falar da Husky dentro de casa. Sim. Normalmente, Bárbara, o filho homem, seu pai você tem irmão ou não? Tenho. Irmão? Normalmente não cara, pelo amor de Deus, não tem nada de machista aqui, mas o filho, ele é encaminhado com o pai para a empresa. Eu falo isso porque nós passamos por isso na minha família. Mas no seu caso, você foi a mulher que, de repente, você ia com seu pai quando era pequena para a empresa? Você se interessava por essas coisas? Não. Como foi isso? Então, eu vou contar brevemente aqui Pode a história, vontade, porque você vai ver que é o mais improvável possível. O mais improvável aconteceu, mas eu vejo hoje que, como a gente estava falando aqui antes, tem um propósito muito grande para isso. E eu me sinto muito abençoada por isso. Amém. Porque tudo que eu passei... Então, para vocês terem, né, uma noção de onde eu comecei, de onde eu vim. Eu fiz faculdade de publicidade e propaganda. Trabalhei 8 anos com eventos corporativos. Fui pro Rio de Janeiro, fiquei 5 anos no Rio. Aí aqui eu fazia fiz comercial lá também, teatro. Participei de uma novela dos 10 Mandamentos da Record.
abri uma pizzaria lá, que foi a primeira vez que eu tive contato com gestão, empreendedorismo mesmo. Tá no teu sangue mesmo, cara, não adianta. Do zero. Então, assim, eu montei tudo. Eu montei a logo, como eu queria. Eu desenhava, mandava pra arquiteta, falava, só quero que você faça isso. Só faz o projeto, porque tá tudo aqui na minha cabeça. E isso é muito do meu pai, porque meu pai é exatamente assim. E aí, quando eu, enfim, tive a infelicidade de escolher uma sociedade não positiva, e aí eu tive um problema, né, tanto que tá na justiça até hoje, essa questão da sociedade lá da pizzaria. Quando eu engravidei, eu saí do Rio de Janeiro, vim pra São Paulo, né, eu e meu marido, nós mudamos pra cá de volta, e eu fiquei 2 anos sem saber o que fazer. E foi o pior ano da minha vida, porque eu tava grávida. Eu tinha depositado todas as minhas fichas no sentido de expectativas, né? Não só uma questão financeira, porque o financeiro, na verdade, assim, pedi dinheiro pra minha mãe pra me ajudar a montar a pizzaria e tal. Não foi nada exorbitante, mas foi um valor, né, importante. Mas o problema ali não era nem só a questão financeira, mas era... eu olhei pra mim naquele momento, eu tava com 29 anos. E eu falei, gente, eu joguei minha vida fora. Fora. Porque eu tô com 29 anos, não tenho carreira. Não tenho, se eu tivesse que me recolocar no mercado, quem ia me contratar? Eu não tinha carteira assinada, eu tive só quando eu trabalhava com eventos. Então, tipo, eu tive pouquíssimo tempo de carteira assinada, e eu não fiz pós-graduação, trabalhei em várias coisas distintas. Então eu falei, tô perdida. E ali eu tava grávida, e caiu assim um senso de consciência em mim, do tipo, eu estou tendo um filho, então eu tenho alguém que depende de mim, mas eu dependo ainda de outras pessoas. Então eu era uma filha que estava tendo um filho, eu não era uma mulher que estava tendo um filho. Na verdade, então você não queria se acomodar com esse fato de ter que ter alguém para bancar você. Não é bem bancar, você queria não estar na ociosidade, queria estar produzindo alguma coisa. Porque tem muita gente que trabalha pelo dinheiro, Bárbara. Tem pessoas que trabalham pelo gostar e o dinheiro é uma consequência do que faz. Eu sempre trabalhei por gostar. Num nível que, assim, graças a Deus, minha mãe, ela é muito bem de vida, financeiramente falando. E por várias vezes, assim, eu optava por trabalhar e eu fazia... Como eu já tive muitos anos de experiência com eventos, eu conhecia muitas pessoas e tal. E vira e mexe tinha algum serviço, alguma coisa. A gente vai fazer um evento e eles contratam muito freela. E eu não precisava disso, mas... eu gostava do que eu fazia. Então, assim, era carnaval. Todo mundo no Rio de Janeiro, quando a gente morava lá. Aí ia ter o Rio Open. Aí esse meu amigo, que já tinha sido meu cliente um dia, falou, olha só, a gente tá procurando alguém. Você conhece alguém? Eu falei, eu vou. Ele, imagina, Bárbara, você vai passar o carnaval trabalhando? Eu falei, eu vou. Aí ele falou assim, mas eu não vou nem ter dinheiro pra te pagar tanto. Eu falei, quanto é que você vai pagar pra outra pessoa? Paga pra mim que eu vou. Aí ele falou assim, não, tô acreditando. Aí minha mãe chegava pra mim e falava assim, quanto é que ele vai te pagar? Eu te pago o dobro pra ficar em casa. Eu falei assim, não é pelo dinheiro. É porque eu gosto de estar lá. Tá no seu sangue. Eu gosto do contato, eu gosto de me movimentar, eu gosto de produzir. Eu preciso ser útil para as pessoas. A Bárbara falou para mim um pouco antes de começar o podcast que ela adora gerir pessoas. Ela gosta de estar no meio das pessoas. Isso faz bem, isso faz parte do seu eu, do seu caráter, da sua personalidade, né, Bárbara? Sim, eu adoro poder. E isso desde sempre. Só que eu não sabia como eu poderia, de fato, contribuir com a transformação das pessoas. Eu gosto, assim, eu vejo alguém, eu conheço alguém de um jeito, e eu falo isso pra todo mundo, até pras pessoas que às vezes eu tô contratando pra prestar algum serviço pra mim, eu falo assim, se eu não conseguir contribuir com a tua vida, se eu não te ensinar nada, eu não tô fazendo o meu papel, porque eu não consigo passar pela vida de alguém sem deixar alguma coisa de positivo nela. Eu não consigo. Então, assim, eu espero que quando a gente sair dessa conversa, que você chegue pra mim e fale assim, puta, valeu muito a pena ter falado com você, independente de qualquer coisa, porque eu aprendi coisas, porque você me deu um insight, alguma coisa mexeu. Então, eu preciso ser essa pessoa. Se eu não transformar a vida, se eu não contribuir, eu não posso ser, eu não consigo me sentir, assim, alguém que só passa pela vida, sabe? Eu quero ser alguém que, de fato, construa alguma coisa nessa vida. Cara. É ser uma agente transformadora realmente, né? E tem muitas pessoas hoje que estão fechadas dentro de casa, esperando, eu vou até usar uma terminologia que não é legal, esperando a morte chegar, né? Vivendo por viver. E o viver por viver, ele é muito complicado, porque a vida ela perde a cor, ela perde o brilho, ela perde a essência, porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós vivemos para um propósito, e cada um tem o seu. Independentemente da profissão que tem, de médico, de juiz, de mecânico, de coleta de lixo, de ser o que for, mas todo mundo tem um propósito aqui na vida. E, Bárbara, você falou, pô, eu me vi aos 29 anos de idade, em casa, grávida, e o que vai ser da minha vida?
E como que estava a fábrica do seu pai nessa época? Tava indo tudo bem. Tava indo assim, tudo bem? Eu não tinha grandes notícias, porque meu pai não falava muito, né? Não dividia, assim, o dia a dia, os A Husky fica em Araras, né? Fica em Araras, interior de São Paulo. E tem um escritório aqui em São Paulo, fica em Araras, no interior, e tem um escritório aqui na capital. A gente tem, aqui a gente trabalha muito em campo. A gente fica alocado num escritório aqui menor, porque a gente tem muita gente em campo, né? Fazendo as atividades no metrô. Mas, assim, naquele momento... Então, assim, a minha vontade era de apertar, tipo, o reset, assim, e começar tudo de novo. Certo. Porque eu via amigos de faculdade que já estavam com apartamento, já tinham comprado seu próprio apartamento, já estavam com um cargo bom nas empresas, já tinham se desenvolvido. E eu olhava pra mim, olhava pra outros, cara, e via que não. Meu. E olhava pra mim e falava assim, gente, eu joguei fora. 29 anos da minha vida eu joguei fora. E agora eu tô aqui grávida. E era num tanto de dependência. Acho que isso eu nunca falei em nenhum podcast, mas eu vou colocar aqui porque eu acho pertinente até pelo tema do que a gente tá falando. Que naquele momento eu não tinha coragem de falar pra minha mãe que eu tava grávida. Pra contar pra ela que eu tava grávida, eu mandei uma mensagem pra minha tia. Falei, tia, eu vou mandar uma mensagem pra minha mãe. Você vai lá, a hora que eu te falar que eu mandei a mensagem, pra você ver como é que ela tá. A reação dela? Exato. E ela teve uma reação Mas por que, Bárbara, péssima. Isso? Porque acho que pelo fato, eu sempre fui uma pessoa muito produtiva. Então, assim, eu faço e tudo mais. Mas eu sempre me senti muito responsável, assim, emocionalmente, por todos ali da família. Num nível que, quando os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Quando eles, depois, assim, já de grande, eu às vezes passava no dia do Natal, no dia 24. Eu jantava com meu pai e com a família dele na casa da minha avó. E almoçava pegava com a a sua estrada. mãe? Não, à noite. Eu jantava, tipo assim, 7 horas da noite. Pegava a estrada 8h30, ou 8h30, ia pra Sorocaba. Ou seja, pegava 1 hora com a minha mãe e com a família dela. Na mesma noite. Porque eu não queria eu não queria ter que decidir com quem eu vou ficar. Eu não queria que nenhum dos dois se sentisse desprestigiado ou coisa do tipo. Ô, Bárbara, então eu me sacrificava pelos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E você, como é que você ficava nisso tudo? Porque você quer agradar a sua mãe, você quer agradar o seu pai, na verdade, você não quer desagradar ninguém. Não dá tempo, né, de você pensar em você. Você só pensa no outro. Mas existe a Bárbara, a Bárbara. Existe uma Bárbara nesse quesito aí, que tá grávida, que tem 29 anos de idade, que tá preocupada como que a mãe vai ter a reação, qual vai ser a reação da mãe em saber que a filha tá grávida. Mas tem você, cara, tem os seus sentimentos, tem o seu eu que se não tiver legal, cara, nada disso se sustenta. Tanto que, assim, quando eu contei pra minha mãe que eu tava grávida, pro meu pai foi diferente, porque meu pai, ele queria muito ser avô e tudo mais. Então, com meu pai, eu consegui fazer aquela coisa mais que todo mundo faz, sabe? Que a gente filma aninhada, e não sei o quê. Exatamente. Né? Ninho, né? Com a minha mãe, era uma tensão gigantesca. E, obviamente, ela teve uma reação muito mal, assim, durante os 10 primeiros minutos, né? Muito mal. E aquilo, e nesses 10 minutos, que parece que, tipo, é rápido, mas naquele momento vira uma eternidade, né? A dependência emocional era tão grande que, assim, na minha cabeça, se ela chegasse pra mim e falasse assim, não, você não vai ter esse filho, eu optava por não ter. Sabe quando passa rápido? Que, assim, eu manteria, claro, obviamente, mas é aquela coisa que vem rápido na tua cabeça. Né? E você fala, putz, se ela falar pra eu não ter filho, eu não vou ter filho. Porque você não é dona de você, você tá emocionalmente dependente de alguém. E quando você é emocionalmente dependente de outras pessoas, e nesse caso não era só da minha mãe, mas também muito ali da minha mãe, do meu pai, etc., você acaba não tomando as suas decisões. Coisas que você faria por você. Você toma a decisão que o outro quer que você faça por você. Mas é por isso que eu perguntei. E a Bárbara, onde que tá aí? Demorou muito tempo. A Bárbara não existe meio que aí. A Bárbara, ela é a somatória de vontades de pessoas. Então eu era uma máquina, um trator que passava por cima de tudo. Você dorme? Mas pelos outros. Demorou. E aí? E aí depois disso, enfim, aí depois o Theo hoje é a paixão da vida da minha mãe. O Theo tá com deu quantos tudo anos? certo. O Theo hoje vai fazer 8, agora dia 1º de dezembro. E a outra filha sua? A Estela agora tá com 3. Com 3, e aí? E aí depois, então, assim, passou tudo isso. Fiquei 1 ano e 9 meses sem ter muito o que fazer. Então eu arrumava esses freelas disso, freela daquilo, porque, graças a Deus, eu sempre tive muito contato, fiz boas amizades, bons relacionamentos. É, né? Sim, muito. Assim, pra tudo que você quer na sua vida, independente de onde você queira chegar. Fala pra cá.
Para essa câmera aqui. Pode ir lá. Olha só, independente do que você queira para sua vida ou de onde você queira chegar, você vai passar por muitas pessoas. Se você não aprender a se relacionar com as pessoas, a criar bons relacionamentos e a sua reputação, deixar uma marca nessas pessoas as quais você cruza no meio do teu caminho, você não vai chegar onde você quer. Não importa a sua técnica, não importa o seu dinheiro. Se você não souber lidar com pessoas, se relacionar com pessoas, você não alcança os seus objetivos. E, Bárbara, só pra gente concluir esse pensamento seu, lidar com pessoas não é fácil também, né? É uma das coisas mais difíceis. É muito difícil, né? Tem. Continua ali. E é uma das coisas mais difíceis que tem, inclusive. Porque, na verdade, nós só somos... tem uma passagem que fala que o ferro afia o ferro, entendeu? A gente, pra melhorar a nossa personalidade, a nossa percepção, a gente tem que ser afiado por pessoas. A gente tem que ser confrontado. Eu vou falar uma coisa agora e vamos ter muita maturidade para o que eu vou falar nesse momento. A gente gosta de assunto polêmico, a gente gosta. Presta atenção no que eu vou falar. É muito mais fácil ter um cachorrinho em casa e morar sozinho e todo dia você chegar em casa esse cachorrinho, independentemente de como você esteja sentimentalmente falando ou o seu humor esteja, esse cachorrinho vai estar esperando você sempre sorrindo com uma alegria muito grande, do que você chegar em casa, às vezes de muito mau humor e ter que se deparar com o marido ou com a esposa ou com o pai ou com a mãe e engolir esse mau humor e levar uma relação saudável com essa pessoa. É muito por isso que muitas pessoas hoje, e eu não, cara, vamos ter maturidade para o que eu vou falar mesmo, preferem adotar um cachorro e viver sozinho e ficar com esse cachorro, que esse cachorro nunca vai falar não pra ela, vai estar sempre sorrindo pra tudo que ela fazer, entendeu? Mas eu sei que eu vou ser atacado por isso, não, mas e eu tudo concordo, bem. mas é por isso que muitas pessoas falam, né? Ah, eu prefiro cachorro do que ser humano. Cara... Gente, cuidado. É porque a pessoa não quer ser confrontada. É isso. Mas e aí? A Bárbara... Eu compartilho do seu pensamento, tá? Se for pra ser cancelado, seremos juntos. Não, mas eu acho bonitinho ter um cachorro. A minha filha tem gato, ela mora em Campinas, mas ela tem a personalidade do pai. Ela também tem os intempéries dela, mas ela prefere ser confrontada, porque é quando somos confrontados que a gente aprende a melhorar, a se melhorar, a ser pessoas que transpõem obstáculos para serem pessoas muito mais saudáveis. É que cada coisa é no seu lugar, né? Sim. Ô Bárbara, eu tô encantado com essa história tua. Sabe por quê, cara? Porque não é fácil você, muitas vezes, se abdicar para poder agradar a todo mundo e, de repente, você tem as suas vontades. Mas aí a Bárbara, com 29 anos de idade, ela tá grávida, eu vou te ela tem um contar filho. agora onde que eu virei. Vai lá. Daí eu descobri que até então a gente não falava muito sobre a empresa e tudo mais. E eu tava muito na expectativa de fazer. Aí, só um ponto com relação a essa questão. O primeiro ponto que eu tive que mudar essa minha questão, mas não foi 100%, foi assim, a partir do momento que meu filho nasceu, eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, a partir de hoje, eu não saio mais de casa. Se vocês quiserem passar o Natal comigo, vocês que venham até mim. Porque eu não vou dividir meu filho como eu faço comigo. Então, por causa do meu filho, que eu falei assim, porque senão eu teria que sacrificar. Após o nascimento do seu filho, você teve esse insight? Foi, porque eu falei assim, eu não vou fazer com meu filho o que eu faço comigo. Porque assim, a gente tem aquele instinto de que, beleza, eu me sacrifico pelo outro, mas eu não vou sacrificar meu filho. Meu filho é a coisa mais importante que eu tenho. Então, assim, se vocês quiserem estar comigo e com ele, vocês que venham até mim. E aí a gente fez, e durante alguns natais a gente passou todo mundo junto, E como foi pros seus pais isso daí? Porque a Bárbara, então, era que ela vem pra cá, ela vem pra cá, ela vem. Tudo... Então, eles se adaptaram. Às vezes a gente tem tanto medo de fazer as coisas. De abrir uma porta nova. Mas é como se tivesse um bicho lá dentro. Aí, de repente, foi tão simples. E foi tão gostoso. Porque, assim, a gente ficava todo mundo junto. E foi incrível, porque, assim, o Theo, eu acho que ele mexeu com muitas estruturas na família. Criança, né? Um neném que vem, uma vida nova, uma energia nova. Uhum. Então, ele mexeu com tudo, assim. E nós tivemos momentos muito bons nesse sentido. E aí, eu tava querendo fazer uma festa de aniversário pra ele e tal, mas, assim, a mesma coisa, eu também não tinha ali as minhas coisas. E meu pai, ele sempre, desde que ele se separou da minha mãe, ele sempre pagou pensão, né? E quando eu fiz 18 anos, ele chegou pra mim e falou assim, filha, eu vou te dar o que eu puder, até quando eu puder. E assim, não me importa se você trabalha, se você não trabalha, se você precisa ou não, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer. Que bonito isso, né? E ele sempre me pagou. Exato. Ele sempre fez isso pra mim, pro meu irmão também. E aí, só que chegou num momento de dificuldade, que aí ele pegou e falou assim, olha, eu não vou conseguir mais te pagar o tanto que eu te pago, e aí caiu pela metade. Aí eu já fiquei meio assim. Mas mesmo assim ele continuava... Continuava.
Porque a empresa estava entrando em crise nesse momento. Mas aí eu comecei a perceber que eu falei, bom, acho que depende muito dos projetos. Como eu falei, era muito sazonal. Eu falei, agora deve estar em baixa, tudo bem. Então eram alguns sinais que eu já tava vendo. Aí chegou num ponto que ele chegou pra mim e falou assim, eu tava preocupada em que eu queria fazer uma festa de aniversário pro Theo e não sei o quê. Eu falei, pai, você me ajuda a fazer e tal? Aí ele, olha, se der certo o projeto, se sair, era tudo assim, condicionado a situações que poderiam dar certo ou não. A indústria. Não era uma coisa do tipo assim, sabe aquela gestão que você sabe o que... Hoje em dia eu faço essa leitura, né? Era muito, putz, se eu fechar esse projeto, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Aí tudo bem. Aí quando ele chegou pra mim, ele falou assim, olha, as coisas na empresa não tão bem e eu cancelei o meu plano de saúde. Aí eu falei, não, então o negócio deve estar muito ruim, porque ele tava com mais de 60 anos, já tinha infartado, já tinha, sabe, a saúde dele, fuma 3 maços de cigarro por dia. Você tava fazendo o que nessa época, você? Não, eu tava fazendo nada, tava em casa com o Theo, fazendo só esses freelas, coisas assim. E aí, eu tava buscando, falando assim, Deus, não é possível, por que eu existo, entendeu? Por que eu tô fazendo nessa vida? Porque até então eu não achava. E eu ficava olhando muito desses vídeos, né, de, é o Ikigai, é o seu propósito, é o isso, é aquilo. Como se o propósito fosse uma coisa que baixa uma luz na tua cabeça e você fala, nossa, aqui está meu propósito, vou viver disso. Não é assim. É atitude, propósito é atitude, não adianta. Você encontra no caminho. O querer e o fazer é de Deus, mas a atitude basta da gente. Nós temos que dar o primeiro passo. Você encontra no caminho, né? Porque assim, você tem que testar algumas coisas. Dá o passo e Deus coloca o chão. Exatamente. No caso, depois eu corria e eu falava, Deus, se vira. Que eu tô correndo aqui, tu faz a tua parte que eu tô fazendo a minha. Mas numa direção, entendeu? Não adianta você correr aleatoriamente também, você tem que correr numa direção. Exato. E aí, quando eu peguei isso daí, a mulher, ela tem a intuição muito forte. Tem muita sensibilidade. E pra se ouvir, né? Pra ouvir. E aí, assim, tem gente que fala, é o anjo da guarda, é o meu mentor espiritual, é Deus, não sei o quê. Não importa o que você chama, mas se você deixa teu coração, quando você fecha os seus ouvidos, que você fica ouvindo de fora, pra você ouvir dentro, você escuta muita coisa e o direcionamento que você precisa. E pra você ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar as vozes que estão de fora, porque muitas são as vozes para confundir a sua cabeça. Muito. E aí eu peguei assim, parecia que tinha um alarme assim na minha cabeça, eu ficava eu falei, gente, isso tem alguma coisa muito errada. E eu nunca tinha sentido isso na vida. Já tinha visto meu pai passar por dificuldades, por meu pai passar por momentos que ele não conseguia dormir. Então assim, eu acordava às vezes de madrugada, eu via meu pai sentado na varanda, de cueca, sentado, fumando cigarro dele. Essa cena tá, tipo, fica muito nítida na minha cabeça. Né, e eu falava, pai, tá tudo bem? Ele, não, eu tô só preocupado com umas coisas aqui. E eu não entendia. Eu falava, vai dormir, não sei o quê. Porque eu era mais nova, né? Tinha, sei lá, 14, 12 anos. Eu não entendia o contexto, essa realidade como ela é, né? De ser empresário e tudo mais. E aí eu senti que naquele momento eu vi que tava diferente de todas as outras situações. E aí eu peguei, naquele momento, a minha motivação pra fazer tudo que eu fiz foi por causa do meu pai. Porque eu falei, se essa empresa fechar, se essa empresa falir, meu pai morre junto com ela. Meu pai passou a vida inteira. Ele tava com 60 anos. Ele tava com 60 e poucos anos. Acho que 60 e... Na faixa de 60. Por aí. Eu falei, se ele se dedicou a vida inteira pra essa empresa. E assim, não é só por uma questão financeira. Né? Porque, beleza, ele tem a aposentadoria dele, ele tem um aluguel de um funcionários dele que vivem daquela indústria. Que viviam dali do salário. Então, quantas famílias que estavam ali? Funcionários com mais de 20 anos, que criaram filhos. Que fizeram parte do dia a dia do seu pai, da história do seu pai. E no caso dele, é uma coisa que mexe muito mais não é só no ego, é no ego também, mas é assim, é amor pelo que você faz, por tudo que você... Então, você imagina, quase... né, assim, outro polêmico que eu vou falar aqui, não é isso, mas é quase como, tipo, você perder um filho ali, entende? Claro que não é isso, não é a mesma dor, mas dói muito, vai pra um lugar, assim, não, de você perder uma coisa que você cria um sonho, sabe? Óbvio. Porque, assim, pro meu pai, a empresa, é o que eu falei, era a filha, que ele fala que é a filha mais bonita que ele tinha, que era que ele tinha que deixar ela arrumada, ela isso, ela aquilo, era o que ele dedicava a maior parte do tempo dele. Então, eu falei, meu pai vai morrer junto com a empresa, de desgosto, sabe, assim, porque o emocional dele vai acabar, já não tava bom, eu falei, ele vai junto. Então a minha motivação foi, eu falei, eu preciso salvar meu pai. E, consequentemente, eu preciso fazer alguma coisa pra empresa pra que eu não aconteça nada com ele. Eu fui puramente uma filha que tava tentando salvar a vida do pai através da empresa. Você sabe que tem uma passagem na Bíblia
que fala assim, honra, é o primeiro mandamento, Deus fala, faz isso que eu te faço aquilo. É o primeiro mandamento com promessa, que fala, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e seus dias sejam prolongados nessa terra. E Bárbara, você falou algo agora muito forte, né? Você nem pensou na empresa, você falou, eu preciso salvar o meu pai dessa tristeza que ele está vivendo, porque se ele perder a empresa, eu vou perder o meu pai. Sim. Naquele momento, você não estava preocupado com o financeiro, segundo você está falando para mim. Sim. A sua preocupação era com a saúde, com a integridade do seu pai. Né? Que forte isso, que bonito isso, né? Porque assim, graças a Deus, como eu falei, minha mãe tem os recursos dela, minha mãe, mesmo sendo separados, minha mãe jamais deixaria meu pai passar por necessidade. Meu pai tem a aposentadoria dele, meu pai tem Mas não é outras dinheiro, coisas. cara. Não é dinheiro, porque se você parar pra pensar, o meu negócio fechou, tudo bem, você constrói outro, sabendo o que você sabe fazer, você consegue fazer outras coisas. Só que meu pai com 60 e poucos anos, com a empresa, com 31 anos de história, de tudo, de dedicação que ele fez. E o nome, né? E o nome, é o nome do seu pai que estava ali naquela empresa. É um homem que, o homem que zela pelo nome dele é um homem muito honrado, cara. E aí eu falei, então eu preciso fazer isso por ele. E aí eu comecei. Aí eu não sabia, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu só cheguei, eu liguei pro pessoal lá e falei assim, gente, é o seguinte, eu estou indo para o escritório. Levem tudo que vocês têm, de tudo. Eu preciso ver o que eu vou fazer, não sei. Aí eles me trouxeram, assim, era só papel. Não tinha, não era nada estruturado, não tinha uma gestão estruturada. Então, tipo, não tinha fluxo de caixa, não tinha essa coisa que todo mundo fala sobre gestão, que precisa, que isso. Essa realidade que todo mundo coloca na internet é a realidade da minoria. Não é a realidade da maioria. A maioria não faz isso. Então, quando eu comecei a ver aqueles papéis, aí assim, era tudo negativo, era tudo vermelhinho, tudo. Isso aqui é o que tá devendo aqui, isso aqui tá devendo aqui, isso aqui. O custo mensal era 1 milhão. Falei, gente, mas tá entrando aqui 50 mil, 100 mil, como é que vocês estão pagando isso? Eles fizeram um empréstimo para um projeto específico, então pegaram capital de giro para um projeto específico. E meu pai não estava muito ali à frente, né? Tinha uma outra pessoa que estava sendo preparada para a sucessão, né? A sucessão dele, no caso. Tava há 5 anos já com essa outra pessoa fazendo esse processo de sucessão. Porque nem eu, nem meu irmão, a gente tinha interesse em tocar. E tava gastando 1 milhão por mês. Aí eu falei assim, gente, vocês já pararam pra pensar que essa conta não fecha? Tipo assim, porque pra mim, que não tinha nada a ver com isso, era óbvio. Mas o negócio tava tocando. Aí eu falei, para tudo. Quando eu somei tudo que tinha de dívida, 12 milhões de dívida. Aí o faturamento naquele ano foi 3 milhões e 800, 2019. Pô, antes da pandemia. Agora, sim. Antes da pandemia. Aí eu olhei aquilo e falei, lascou, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu não sabia, né? Nem por onde começar. Aí eu peguei, chamei minha mãe e falei, mãe, o que eu faço, tal? Ela, olha, vamos falar com o advogado tal, vamos ver o que ele ajuda, não sei o quê. Mas todo mundo chegou pra mim e falou, Bárbara, sai desse barco. Isso vai afundar e você vai afundar junto. Larga isso daí, vê o que dá pra fazer pra fechar, pra depois quitar. E não se envolve nisso, porque você vai se afundar junto com esse barco. E essa história não é tua. Não faça isso. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou fazer o que eu puder fazer, até onde eu puder fazer. A hora que não puder mais, tudo bem, eu tô com a minha consciência tranquila. Mas eu vou até onde der. Beleza, e fui. Porque eu sou teimosa. eu sou muito teimosa. Mas você veja como que Deus costura as coisas, né? Antes de você entrar na sua empresa, na empresa do seu pai, que é a empresa de vocês, você passou lá atrás por uma pizzaria. Lá atrás você já estava aprendendo como lidar com as coisas que você lida hoje. Não necessariamente no mesmo ramo, mas você já estava aprendendo um pouco. Porque quem tem uma pizzaria precisa aprender a fazer a gestão dessa pizzaria. Qualquer negócio que alguém tem hoje em dia tem que aprender a gestão. Então lá atrás as coisas já estavam sendo costuradas a favor do que você faz hoje. Você vê isso, não? Hoje sim. Naquela época, não. Então, e por que eu vejo? E tudo mesmo. Eu sou formada em publicidade e propaganda, nunca trabalhei numa agência. Nunca trabalhei com isso, diretamente. Fui trabalhar direto com eventos. Mas eu tenho um bom conhecimento dessa área. Quando eu trabalhei com eventos, durante 8 anos, o evento, você não consegue, tipo assim, deu um problema, eu resolvo na semana que vem. Não. Deu um problema, resolve na hora. Então, durante esses 8 anos, e olha que eu tive problema. Porque sempre tem, né? Evento que mais tem são as eventualidades que acontecem ali, que sai tudo, né? Muita coisa sai fora do planejado. Então, eu desenvolvi um senso
lógico e de um raciocínio rápido para solução de problema. Então, assim, eu não fico parada no problema. Eu tenho que pensar na solução. Depois que eu resolvi, beleza, eu sento, falo, deixa eu olhar o que aconteceu, aonde que eu errei, o que eu tenho que fazer aqui para corrigir. Só que, no momento, eu não paro por conta do problema. Eu fico pensando no cenário A, B, C, D, todos que eu puder traçar. Então, isso me deu muita agilidade. E para você fazer gestão de crise, é assim, se você olhar pro problema e você ficar nele, você afunda, você morre nele. Você vai sentar e vai morrer com ele. Então, assim, eu não dava tempo. Eu parava e falava assim, tá, isso aqui, vamos pensar, o que a gente vai fazer? Eu era acelerada, as pessoas falavam, para. Eu falei, não consigo. Não dá pra parar. Se a gente parar, a gente afunda. Não dá. E aí você pega uma empresa com 12 milhões de reais de dívida, faturando aí muito pouco, a conta não fechava. Não. O que você fatura é muito mais do que você paga de conta. Tem conta para pagar. Como é que você fez? E aí, só para fechar ali, quando eu fiz a atuação, quando eu trabalhei como atriz, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aprender os atores, qual é o papel principal? Não é só você saber falar, né, uma cena boa. Você tem que transmitir através do teu olhar, do teu gesto, das palavras que não são ditas, né? É o subtexto que a gente fala. Então, através daquilo que você não diz, que o outro não diz, que você tem que entender. Então, essa sensibilidade de conseguir interpretar o que não estava sendo dito, isso me ajudou muito quando eu trato com cliente, quando eu trato com fornecedor, quando eu trato com meus funcionários. Porque eu consigo perceber o que eles estão falando sem eles terem que falar. Então, não é aquela coisa do tipo, se eu tô vendo que o cara tá dizendo não, mas eu falo, não, peraí, que eu acho que se eu conseguir um sim aqui, você vai interpretando. Aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu passei, que até os meus 29 anos eu achei que eu ia jogar fora, porque não servia pra nada, falei, gente, tudo isso me preparou pra eu estar onde eu estou e fazer o que eu tô fazendo. Galera, muito em breve vai ter negócio novo na área aí. Eu vou fazer uma mentoria com a Bárbara, a gente vai começar a correr o país fazendo isso aí, porque essa mulher tem dom pra essas coisas, cara. Você sabe que tá no teu histórico isso aí, né? Ou vai estará no seu histórico isso aí no futuro. Se Deus quiser. Mas e aí, segue? Bacana isso, viu? Muito legal. E aí, quando eu comecei a olhar isso, pensar, e eu queria esconder muita coisa do meu pai. Porque eu tava preocupada de despejar tudo aquilo nele. Ele já não tava bem emocionalmente. Ele já tinha passado por uma decepção, porque ele apostou muito na pessoa que tava fazendo a sucessão. Eu ia entrar nesse assunto, mas é melhor eu nem entrar. Porque é muito fácil você trabalhar com o dinheiro dos outros. Né? Você entrar numa empresa e trabalhar com o dinheiro dos outros, é muito fácil. Isso é muito fácil. E muita gente faz isso, né? Mas então, vamos deixar esse cara de lado aí para a gente não entrar mais a fundo nisso, mas eu imagino a tristeza do seu pai e a sua quando você se deparou com essa dívida milionária. Pô, 12 pau é muita grana, cara. Eu não sabia o que fazer. Eu entrei em desespero, porque na época eu devia no banco 7 mil reais. Bárbara era pessoa física. Então eu quase não tinha receita, porque o que entrava para mim era o dinheiro que meu pai me pagava. Eu não tinha trabalho fixo ali, né? Não tava fazendo nada assim. E então, assim, a minha mãe, ela pagava as minhas contas, mas ela não pegava e me dava um dinheiro e falava, faz o que você quiser. Então, assim, as minhas contas estavam sendo pagas por ela, mas eu não tinha autonomia do que eu podia fazer, do que eu queria fazer, né? Meu pai que me dava isso daí, e eu não gostava, eu nunca fui esse tipo de pessoa que eu gosto de ficar qualquer coisa, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Não, eu falava, eu vou fazer o meu dinheiro. Eu sei que se eu precisar de ajuda, isso aqui minha mãe me suporta, mas eu quero fazer o meu dinheiro. Você já deixou muito claro isso aqui. Então eu, com 7 mil reais negativo no banco, que já achava um negócio, falava, meu Deus, tô pagando juros, que fortuna, 7 mil reais, como é que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou levar pra cobrir esses 7 mil reais e tudo mais? E dividir as contas da casa, assim, certinho, quanto, assim, eu tenho no caderno até hoje esse negócio, esse caderno tá guardado em casa. E aí, quando eu li 12 mil reais, eu falei assim, gente, eu vou ter que reencarnar umas 5 vezes pra pagar. 12 milhões de reais. Milhões de reais. Não era 12 mil, 12 milhões. Na verdade, ele devia 12 milhões e 12 milhões e 7 mil reais. E aí, na época, eu lembro que tinha umas pessoas que trabalhavam ali junto comigo, também num outro projeto, não diretamente, mas estavam ali juntos. E aí eles falavam assim, Bárbara, calma, tem gente que deve 20, 40. Eu falei, o problema deles! Eu não tenho que pagar os 40 milhões dele, eu tenho que pagar os meus 12. Eu falei, quero que se dane quanto que ele deve, eu tô preocupada com o meu. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas se tem gente que deve tanto assim, tem que ter uma saída. Tem que ter uma saída. E aí, eu tive, graças a Deus, uma pessoa que tava lá, porque nesse processo é um processo muito difícil. Você, num período de crise, você não consegue contar com todo mundo que tá trabalhando com você. Tem gente que trabalha bem quando tá tudo bem. Tem gente que... Posso ir mais fundo? Abandona o barco. Posso ir mais fundo? Uhum. As pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento de pessoas que torcem para a empresa quebrar.
Mesmo sabendo que é de lá que sai o sustento dela. Sim. Ela torce. Eu não consigo entender uma coisa dessa, mas tem pessoas que torcem para que o pior aconteça. Mas, Bárbara, você tinha quantos funcionários na época? Seu pai tinha? Não, nessa época ele foi desmobilizando, foi mandando muita gente embora. Tá. Nessa época a gente tava com 12. Com 12. E como é que foi para você lidar com isso? 12 funcionários, hoje você tem mais de 100. Se você tem 12 funcionários naquela época, já denota que a empresa está muito mal, que ela não tem como arrecadar dinheiro, não tem como trabalhar, porque a coisa foi meio que a bancarrota. Sim. Quem que pegou na tua mão nessa época? Eu tive a graça de receber lá, ele entrou como um diretor de operações, ele chama Luiz Natal. Eu falo, em todo lugar que eu vou, eu falo, gente, eu devo muito a ele, muito. Porque meu pai não tinha condições ali de me instruir e tudo mais, e emocionalmente ele não estava preparado. E não estava bem naquele momento. E eu não julgo, porque depois de 3 décadas você segurar, aí não julgo hoje, né? Na época eu julguei, confesso. Mas depois de 3 décadas, você segurar, passar por várias dificuldades do Brasil, de governo, de economia, de tudo, chega um momento que às vezes você realmente não consegue mais. E por outros motivos. No caso dele, assim, juntou a questão da idade, já o desgaste de tudo, a questão emocional, que foi o maior baque, que eu acho que desestabilizou ele naquele momento. E aí, esse diretor entrou, e ele entrou para fazer uma coisa muito específica no projeto como diretor de operações. E acho que ele me viu naquela situação, e eu me identifiquei muito com ele. E às vezes, tudo que eu ia fazer, eu falava assim, eu preciso conversar com você me ajuda? Aí a gente sentava, conversava, e ele ia me mostrando, vê isso, vê aquilo. Então eu dividia muito com ele. Pra mim foi fundamental, porque ele foi, assim, a pessoa que pegou na minha mão e falou, calma, eu vou contigo, mesmo assim, não podendo tomar muitas decisões, não conhecendo muito do mercado, porque ele era de outro mercado. Mas ele falou, cara, eu não vou te abandonar, eu vou com você, vamos lá, a gente vai achar um jeito. Então ele começou a fazer outras coisas, começou a tentar achar outros contratos comigo, aí me ensinar, tipo, pega teu diretor comercial, você tinha cobra dele. Você tinha um comercial na época ali? Tinha um comercial. Eu tinha um diretor comercial, mas ele não saía pra fazer as coisas. E eu falava pra ele, por favor, eu preciso da sua ajuda. A gente tem que bater na porta do cliente. Não, mas se eles não mandaram, não tem projeto. Porque a gente sempre foi muito passivo nesse sentido. Era sempre o cliente que procurava a gente pra fazer as coisas. A empresa sempre teve essa característica. Vocês sabem qual é o empregado que é mandado embora de uma empresa por ganhar pouco? O único empregado que é mandado embora de uma empresa por não ganhar quase nada é o vendedor. O vendedor ele tem que ganhar muito. Porque quando ele está ganhando muito, é porque ele está vendendo muito, né? Então, se ele não está fazendo muito pela empresa e está ganhando pouco, é porque ele não está saindo a campo, às vezes. E aí eu trabalhava assim, de 14 a 16 horas por dia. Pra eu entender, e eu ouvia muito. Era um período da minha vida que eu escutava muito mais do que eu falava. Porque eu falei, gente, eu preciso aprender tudo que tá acontecendo aqui. Aprender sobre tudo. E assim, era 98% homens. Teve algum momento que você pensou em desistir, Bárbara? Teve. Você acordou e falou, cara... Não foi quando eu acordei, não. Eu vou te dizer assim, quando foi. Que foi aonde eu virei, foi a minha virada de chave, foi aí. Eu trabalhava de 14 a 16 horas por dia, me dedicava, não sei o que, fazia tudo. E eu vivia trabalhando, era final de semana, a cabeça não desliga, em nenhum momento. Eu passava o final de semana olhando planilha. Porque assim, o fluxo de caixa era, isso eu pago, isso eu não pago, isso eu pago, isso eu não pago. E ia do jeito que ia. Eu chegava em casa trabalhando, saía de casa trabalhando. Eu ficava... E aí, assim, na época eu tava fazendo terapia. E a minha terapeuta falou assim pra mim... não adianta você se sentir culpada. Porque meu filho tava com 2 anos nessa época, né? Ela falou assim, não adianta você se sentir culpada. Porque você não vai estar inteira nem num lugar nem no outro. Ela disse assim, se você não tiver tendo tempo pra você dar quantidade, né, em quantidade de tempo pra ele, dê em qualidade. Se você só puder ficar 20 minutos com ele, fique o melhor dos seus 20 minutos. Mas assim, não se cobre, porque senão quando você estiver aqui, você vai estar pensando na outra coisa. E assim, o trabalho pra mim é muito importante. Eu não consigo, né, não é meu ficar em casa. Tenho amigas e outras mães que abdicaram da carreira pra ficar em casa. Você não tem nada de passiva mesmo, né? Você é muito ativa. Não é. E aí um dia a gente foi jantar, eu, minha mãe e meu pai. Na época, enfim, tava tudo bem, assim, entre todos. Aí a gente foi jantar pra falar sobre as coisas do trabalho. A gente precisava de um auxílio ali da minha mãe. E aí, nessa conversa dos dois e tal, meu pai chegou pra minha mãe e falou assim... Estavam conversando. Aí meu pai chegou pra mim e fez assim... Filha, eu tô muito orgulhoso de tudo que você tá fazendo. Mas eu queria que fosse seu irmão no seu lugar. Aí eu, filha da puta. Eu fiquei muito puta. Não, foi um tiro que eu levei. Tá dando a vida ali, pô. Foi um tiro que eu levei. E como é que seu irmão tava nisso daí? Ele não tava. Não tava? Não tava. Bom, e aí?
Aí eu peguei... Nossa, pra mim agora até o eu fiquei bravo. O jantar acabou. Acabou. Eu não conseguia comer, eu não conseguia... Não passava nada. Fechou aqui, assim. E eu me segurava pra eu não desabar na mesa. Porque eu tava assim... E olha que eu não sou de chorar. Não sou. Eu acho que assim, eu já... Durante muito tempo, acho que assim, a gente... Eu me sentia tão machucada pelos outros que eu falava assim, gente, ninguém mais vai me fazer chorar. Tanto que no nascimento do meu filho eu não conseguia nem chorar. Eu tava feliz, eu tava alegre, mas não saía. Porque a gente trava por dentro. A gente se condiciona a não viver as emoções. Só que quando a gente se condiciona a não viver as emoções ruins, a gente também não vive as emoções boas. Posso falar algo particular meu? Pode, claro. A gente tá aqui, ó, abrindo o livro, abrindo o coração. Eu quero falar algo particular da minha vida. Eu sempre tive um sonho de ter um filho. Até uma vez fizeram uma surpresa para mim no Band Esportes, no Dia dos Pais. E a minha filha, quando a mãe dela estava grávida, todos os dias eu cantava na barriga dela. Todos os dias eu cantava. E o dia que minha filha nasceu, que eles passaram com ela no corredor da maternidade, eu olhei para minha filha e eu não consegui esboçar nenhuma reação. Eu travei. Isso me veio na mente agora. Eu olhava para ela assim, eu não conseguia falar nada, cara. E tava toda a família da mãe dela ali. E aí, de repente, eu queria falar, eu não conseguia falar. E todo mundo me olhando, esperando uma reação minha, e eu não conseguia falar. Eu nunca me esqueço que eu olhei para trás, eu vi meu pai entrando, cara. Eu peguei no meu pai, eu dei um abraço nele, eu despenquei, cara. Eu comecei a chorar, como eu nunca tinha chorado na minha vida. Foi muito forte. É uma sensação que é surreal. Às vezes, eu imagino você nesse momento, quando seu pai falou de toda a luta que você estava passando, tudo aquilo que você estava vivenciando, e no começo, eu não sei como foi depois, mas no começo foi pelo seu pai, cara, a sua entrega. Ele fala, cara, eu acho legal, o que você está fazendo, mas eu gostaria que fosse o seu irmão. Deve ter sido muito difícil. Não, foi. Você, quando eu saí de lá, eu tava de carro, deixei minha mãe na casa dela. Eu já tava morando em Alphaville, aí eu peguei, saí daqui de São Paulo, fui lá pra Alphaville. Então você pode botar aí uns 40 minutos de carro, né, de percurso. Eu fui chorando daqui até lá, cheguei lá, continuei chorando. Meu marido olhou pra minha cara e falou, o que tá acontecendo? Porque eu não conseguia me controlar. Eu tava assim, num estado que eu não conseguia me controlar. E eu tava puta da vida, tava magoadíssima, tava chateada, tava decepcionada. Eu tava tudo junto e misturado. E tava botando pra fora. Então chegou uma hora que eu falei assim, a minha vontade é desistir. É de chegar e falar assim, quer saber? Então, foda-se, fica com a tua empresa, faz isso lá. Porque se eu tô fazendo tudo isso e você não consegue perceber o que eu tô fazendo... Um peso danado nas costas ainda, né? Só que, aí que tá. E esse é um processo que eu acho muito, muito bonito. Quando a gente começa... E eu sabia que ele não tava falando aquilo por falta de amor. Não é. Eu não me senti não amada. Eu não me senti valorizada. Você se sentiu desvalorizada, entende? Porque eu falei, puxa vida, o que eu queria ouvir dele do tipo, nossa, tudo que eu precisava na vida era você. Mas ali, entendeu? Você entrou num ponto importante um pouco antes, Bárbara, porque se você falou um negócio que eu ia até comentar contigo. 98% da sua empresa é composta por homens, cara. Não, do mercado, do meu mercado. Então, o seu pai, ele só lidava com homens. Sim. Você imagina ele colocar a princesa dele... Você parou para analisar isso também? Na hora não. A princesa do seu pai. Você que era a princesa do seu pai e continua sendo. Botar no meio de um monte de marmanjo trabalhando com uma empresa difícil. Falar, pô, meu filho que tinha que estar ali. Porque ele é homem, cara. Ele ia estar no meio dos homens. Você parou para pensar em alguma coisa assim? Não, na hora não. Porque eu sempre tive... A minha energia masculina sempre foi muito forte. Então eu não via desse jeito. Eu passo, tanto que, né, pra você entender, depois ele falava assim, mas imagina que uma mulher vai andar no trilho de trem. Eu cansei de ir passar a madrugada no metrô, porque a gente tava fazendo uma atividade que eu não sabia o que era, que a minha equipe não sabia fazer. E assim, se você não está lá pra você chegar pras pessoas, tanto que teve um episódio... que foi assim, a gente tava com uma equipe, a gente fazia um serviço de civil lá. A empresa nunca fez isso. É que por conta de um projeto específico, isso acabou ficando na nossa mão e a gente começou a executar. Então, assim, ninguém sabia nem como coordenar isso. E aí eu peguei
E aí eu falava, gente, vocês têm que pegar... E a gente tem hora, porque o metrô, a gente só pode trabalhar 3 horas da madrugada, ou quando a gente faz que é via quando ele singela. fecha ali, exatamente. Né? Uhum. Ou quando você faz via singela, que você tem um horário, mas assim, você não pode singela? atrasar. Desculpa a pergunta. Via singela é quando você fecha uma das fachadas. Não a estação toda, só uma parte da estação, e os trens passam pela outra, e você entendi. consegue. Que em Nova York, que tem aqueles mais que pulam as estações, não, nada Isso, você acaba pulando um pedaço ali. Tá. Mas aí você tem um horário estendido ali pra trabalhar. E eu lembro, assim, de uma cena, eu tinha que chamar todo mundo. Eu chamava, assim, meus gerentes, eu chamava todo mundo e falava, gente, é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que esse não é o trabalho de vocês, não é a função de vocês, mas eu preciso de vocês aqui. Eu chamava todo mundo que tinha na empresa. Todo mundo. Aí eu trazia gente de Araras pra passar o final de semana aqui, pagava, tudo certinho. E eles foram solistas de Foram, com você? Foram. Porque assim, eu ligava, porque se o RH ligasse, às vezes tinha gente que não ia. Aí eu pegava o telefone, oi, é a Bárbara, tudo bem? Olha só, eu preciso muito da sua ajuda, mas muito mesmo. Posso contar com você? Não, Bárbara, pode, não sei o quê. Não é posso contar, né? Posso contar com você, né? Aí não, pode contar. Mas era tudo pago, certinho, não sei o quê. Mas enfim, ainda tinha isso, porque eles têm a opção de dizer não, né? E aí eu lembro que, assim, tinha um monte de saco de grout, assim, que é como se fosse um cimento. E eu falava assim, gente, tem que pegar daqui e levar pra lá. Aí, assim, ficava um monte de homem, um olhando pra cara do outro. Aí eu, gente, vamos pegar e vamos levar. Aí ninguém fazia nada. Eu falei assim, eu vou ensinar vocês. Peguei o saco, taquei nas costas e fui levando. Aí eu olhei pra trás. Vocês não vão fazer comigo? Aí eles, não, a gente já tá indo. Aí eles pegavam o saco e saíam junto. Então, assim, eu cansei de fazer. Cara, eu bati grout com a mão, porque a gente não tinha ferramenta. E tinha tempo de fazer, de entregar as coisas. Eu falava, gente, bota água aí, bota isso aqui. E eu batia assim com a mão, com a luva. Minha mão ficava assim, toda. Por conta do. É ácido, né? Desgasta o negócio. Aí eu chegava em casa com a mão toda zoada, assim. Mas assim, eu fazia o que tinha que ser feito. E eles sabiam que não importa o que eu tinha que fazer. Assim, se eu descia no trilho do metrô, eu abaixava, o que tivesse que fazer, eu fazia. E muita gente chegava pra mim e falava assim, você tá... Como é que falavam? Tá desvalorizando o nome da empresa. Porque você, como dona da empresa, você não podia fazer isso. Eu falei assim, eu não tô preocupada com o que eles estão achando. Eu tô preocupada com o que eu tenho que entregar. Depois eu me preocupo com o que eles estão achando. Agora, eu falei, se eles estão me vendo aqui, fazendo tudo que eu tô fazendo, mobilizando tudo que eu tô mobilizando, se eles enxergam isso de uma forma negativa, problema deles. Se eu tivesse no lugar deles, vendo, cara, eu posso contar com a dona da empresa, que ela vai estar aqui. Você sabe qual que é o melhor dos exemplos? Não é você falar, são as atitudes. Esse é o melhor dos exemplos que tem. Se a dona tá fazendo, por que eu não vou fazer? Porque é muito fácil ela mandar eu fazer. Agora, se ela tá fazendo, por que eu não vou fazer? E, Bárbara, até vem dentro de uma pergunta que eu quero te fazer. Nós temos, no passado, a gente tinha um ditado que falava que o pai constrói, o filho come e o neto passa fome. Antigamente, a hereditariedade de empresas e de dinheiro, ela perdurava algumas gerações. Hoje não. Hoje o cara, ele ganha dinheiro, ele já perde, aí ele ganha de novo, ele perde, e mudou muito o cenário. Até eu não me esqueço, quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu tenho 54 anos hoje. Eu vi um economista americano aqui no Brasil falar algo que aquilo me marcou demais. Ele falou, cara, o cidadão, para ser um empresário no Brasil, ele tem que ser mágico. Porque a inflação era gritante. A gente tem inflação hoje, embora ela seja muito mascarada, mas você ser empresário no Brasil não é fácil. Nós temos hoje uma taxa de financiamento, eu fico imaginando as construtoras. Hoje nós temos uma taxa de financiamento que gira em torno de 15% ao ano. Quem consegue financiar um imóvel a 15% ao ano? O cara paga 3 imóveis, 4 imóveis no final das contas. Não, eu falo que assim, empreender é a arte da guerra. E diferentemente de países de primeiro mundo, vamos falar de Suíça, de outros países, onde até a taxa de suicídio é muito alta, porque o cara ele não vai ter muito problema na vida dele relacionado à área financeira. Entretanto, ele tem outros problemas. Sim. Porque aqui a gente vive numa montanha-russa. Isso aí até nos impulsiona a ser ou deixar de ser alguma coisa. Como que você vê a diferença do gestor do passado para essa gestão sua? Qual que seria a principal diferença do seu pai para você? Muitas coisas, muitas. Mas aí, assim, quando aconteceu esse episódio, eu cheguei e falei assim, eu não vou mais fazer por ele. Eu vou fazer pelo meu filho, eu vou fazer por mim, e eu vou fazer por todas as famílias que precisam dessa empresa. Sim. Ali foi minha virada de chave. E aí, neste momento, que eu deixei de fazer pelo meu pai, de tudo que eu estava fazendo pelo meu pai, e comecei a fazer pela empresa, por mim. Aí eu falei, agora eu vou botar esse negócio de
pé sim ou sim. E qual que é a diferença que teve dele para você? Ele não, assim, a gestão dele... E o que eu vejo, hoje eu consigo fazer essa leitura porque depois de ter passado, né, eu já tô há 6 anos, mas assim, foram 5 anos de muito desenvolvimento. Na pandemia parou para vocês, não? Não, assim, a gente tava com pouquíssimo serviço, a gente faturou menos do que o ano anterior. Só que no caso, como teve essa questão da pandemia e o governo facilitou algumas questões, a gente conseguiu ganhar mais fôlego, né, mais um tempinho de vida. Talvez se não tivesse tido a pandemia... Esticou um pouquinho as contas para pagar, viu um crédito mais fácil, alguma coisa assim? Não, a gente não conseguia crédito. O crédito não dava mais. Mas assim, a gente conseguiu pelo menos dever por mais tempo do que seria se não tivesse tido a pandemia. E aí, o que eu vejo muito é que assim, o fundador da empresa, ele é o apaixonado pelo negócio. Muitas vezes, ele não é o cara da gestão. Ele é o cara do que, no caso do meu pai, da indústria, é o cara da operação, de fazer o negócio acontecer. Ele quer ver o produto pronto, ele quer sair pra vender, ele quer falar daquilo. A gestão é um segundo plano, entende? Tipo, eu sou empresário por consequência. Eu falo que meu pai, ele é um solucionador de problemas por paixão, né? Porque ele nasceu pra solucionar problema. E aí, por isso, ele fez a empresa solucionando problemas que outras empresas não queriam fazer. Mas ele é um empresário por consequência, entende? Então, assim, a gestão era... tá sobrando dinheiro no caixa? Tá pagando conta? É isso. E aí, quando eu cheguei e eu não conhecia do mercado, eu falei, gente, eu preciso entender como que funciona tudo isso pra eu saber o que eu tenho que fazer. Então, assim, como é que é um fluxo de caixa? Como é que é uma planilha de fluxo de caixa? Como é que eu tenho que fazer? Às vezes eu recebia na quarta-feira os pagamentos da semana, na quarta. Ou seja, só tinha mais 2 dias, entendeu? E assim, quando você não tem dinheiro, você precisa olhar o máximo que você puder pra você falar assim, beleza, eu preciso guardar, eu não vou fazer esses pagamentos, que eu preciso guardar dinheiro pra daqui 15 dias pagar esse que é mais importante. Trabalhar com dinheiro é fácil, né? Agora trabalhar sem dinheiro, filho, isso daí, esses é pros bons. Aí mostra daí, quem que é a parada. Né? Aí sim. E aí eu comecei a me dedicar muito mais a entender. E eu acho que o meu pai, ele já não olhava pra este lugar. Que eu comecei a olhar. Eu foquei na gestão. Então, a parte de produção, eu falava, gente, faz, foi um segundo passo. Então, primeiro eu foquei no financeiro, depois eu foquei no comercial, porque eu precisava trazer projeto pra dentro da empresa, depois eu foquei na produção, aí por último eu foquei no RH. Só que assim, eu já fazia gestão de pessoas porque eu precisava mobilizar essas pessoas em busca de um resultado. A gente não faz nada sozinho. Se eu não tivesse essa capacidade de me conectar com as pessoas e chegar pra eles e falar assim, olha só, eu preciso da sua ajuda. Eu posso contar com você, eu sei que isso não é fácil, eu sei que não é bom, não é o melhor cenário, eu sei que às vezes eu me estresso, falo coisa que não devia, mas eu preciso da sua ajuda. Ô Bárbara, mas ali você contou que teu pai tinha funcionários que trabalharam com ele durante 20 anos. Esses caras abraçaram você quando você começou? Alguns sim, outros não. Alguns sim, outros não. Mas não é que não abraçaram, mas assim, não se sensibilizaram e não se dedicaram ali àquele momento de crise da empresa. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou quando liderando essa empresa? Você fala, poxa, aquilo foi doído pra mim, cara. Foram algumas. Eu tive que dispensar alguns funcionários que estavam lá há muito tempo. Alguns que me conheceram de criança. Eu tive que desligar. Tive que desligar, às vezes, pessoas que eu julgava que eram essenciais pra operação. Sabe aquela pessoa que você fala assim, gente, se ele sair daqui, e todo mundo achava isso, se fulano sair daqui, a empresa para. Porque a gente não tinha processos estruturados, a gente não tinha nada mapeado, era tudo assim, com base no feeling dos outros, entendeu? Ah, a minha sensação é de que vai dar certo. Só que era tudo na sensação da pessoa. E era tudo machismo ou não? Não, era assim, o modus operandi da empresa, sabe? E é claro, mas assim, de um modo geral, pro mercado, o mercado não viu bem. Não viu bem. Falou, não, agora o negócio vai mesmo. E meu pai deixou na minha mão. Meu pai, quando eu entrei na empresa, eu falei assim, fiz um acordo com ele. Falei, você vai me dar carta branca pra eu fazer o que eu quiser. Se eu acertar, mérito meu. Se eu errar, ônus meu, o problema é meu e é isso. Aí ele achou que a empresa não fosse sair da onde estava. Aí ele falou, tá bom, pelo menos se fechar, vai fechar na mão dela, né? Eu tô isento de responsabilidade. Exato. Então, assim, e as pessoas viam muito isso. Falavam, gente, como é que ele botou na mão de uma atriz? Pelo amor de Deus, ela não sabe fazer nada, não vai fazer nada. E assim foi. Só que eu tomei decisões difíceis também, como, por exemplo, teve uma vez que a gente tava num contrato que era importante pra nós, e só que era um contrato que tava matando a empresa. Porque financeiramente e da maneira como ele estava acontecendo, ia quebrar a empresa. E aí esse meu diretor na época, ele chegou pra mim e falou assim, Bárbara,
a gente vai ter que entregar o contrato. Ele falou assim, a minha recomendação pra você é que você entregue o contrato. Que você vá, converse com eles e a gente rescinda. E aí todo mundo falando, não, mas como é que vai ser isso? Não sei o quê, porque a gente nunca devolveu um contrato na vida. Aí eu cheguei, eu lembro que eu chamei, mandei um e-mail pra eles, pedi uma reunião. Vieram 5 homens desse cliente, né? O diretor, Geraldo, não sei das quantas, não sei quem, um monte de gente. O coordenador de contrato, etc. Aí eu entrei, assim, era ainda naquele período de pandemia, tava todo mundo só por vídeo. Aí eu entrei, assim, falei, né? Eu falei, não, eu queria dizer que vocês... E era o único cliente ativo que a gente tinha. Com outras coisas. Certo. E esse contrato. Aí eu cheguei e falei, olha, gente, eu preciso dizer pra vocês... Não, e eu tô falando, parece que aquele nervoso que eu falei tava vindo aqui de novo. Falei, olha, eu preciso falar pra vocês que, assim, eu vou entregar o contrato. A gente vai rescindir o contrato. Expliquei todos os motivos e falei, mas eu quero que vocês saibam que eu estou fazendo isso pela saúde da empresa. Eu não posso, eu gostaria muito, a gente nunca fez isso na vida. Eu gostaria de continuar fornecendo pra vocês e tudo, mas eu não posso manter esse contrato, porque da maneira que tá, isso vai fechar as portas da minha empresa, e eu não posso fazer isso, blá, blá, blá. Dei todas as explicações possíveis. Aí, assim, todo mundo mudo. Aí um deles chegou pra mim e falou assim, é só isso? Aí eu, é. Aí ele, tá bom, obrigada. E desligou. Aí eu, deu, né? Tipo, agora lascou. Aí, beleza. Rescindimos o contrato, não sei o que e tal. Teve um dos diretores... Mas tinha uma multa ali, não? Não, tinha um monte de confusão lá. E a gente foi tratando com o jurídico. Aí a gente tava participando de uma concorrência... Mas era um contrato que estava onerando demais a empresa. Aí todo mundo falou, lascou, era o único nosso cliente ativo. O que a gente vai fazer agora? E a gente tava numa concorrência com ele. Aí vem o famoso, eu tô pagando pra trabalhar. E tá aí você tem que... E muitos empresários não entendem isso hoje em dia. Tem muitos empresários que fazem negócios hoje em dia e não entendem que estão pagando para trabalhar, que aquele contrato que ele pensa está entrando dinheiro para ele está custando mais caro para ele do que ele está recebendo. Isso é muito comum nos dias de hoje, sabia? E assim, aí que entra você discernir a questão da sua palavra, da postura que você tem que ter. Da necessidade. Porque assim, beleza, eu queria continuar o contrato. Só que assim, por mais que eu assinei o contrato e falei que, que a gente tava fazendo de tudo pra tocar, em algum momento você tem que chegar e falar assim, desculpa, não dá mais, porque isso vai custar a vida da minha empresa. Então você precisa chegar e falar assim, este projeto não funciona. E aí entrou um dos diretores dele nessa reunião, a gente tava fazendo uma reunião técnica pra esse outro fornecimento. Ele entrou na reunião só pra falar, eu não compro mais nada da Husky. A Husky entrou na nossa blacklist, que é tipo assim, a nossa lista negra. Eu só compro da Husky. Outra paulada. Eu só compro da Husky se não tiver outra alternativa. Aí não teve outra alternativa, ele teve Tiveram que comprar. Sim, só que assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei, lascou. É o único cliente ativo que eu tinha na época, assim, que tava comprando e tinha possibilidade de fornecimento. Aí foi um trabalho de formiguinha, daí do meu diretor comercial, outro diretor que eu trouxe, que eu contratei depois, que tá até hoje com a gente. Trabalho de formiguinha, de mostrar pra eles, de refazer a nossa reputação. Porque assim, a reputação da empresa ficou muito ruim, porque eu entrei, porque tava num período de crise, porque não tinha dinheiro pra colocar matéria-prima dentro. Então, assim, o meu diretor chegava pra mim e falava assim, quando o mercado começou a aquecer de novo, ele falava, Bárbara, a gente vai conseguir entregar esse projeto? Eu falei assim, traz que eu vou dar um jeito. Ele, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Não sou eu que vou fazer. Deus vai botar o chão aí, ele vai dar um jeito. Por isso que eu falei assim, que eu corria e falava pra ele, tu se vira aí, porque eu tô fazendo a minha parte. Então eu falei, traz pra cá que a gente vai dar um jeito. E era assim, tira de um canto, bota no outro, tira do canto, bota no outro. E assim a gente foi fazendo. A gente entrou num outro mercado, que eu falei pro meu pai, logo também no começo. Eu falei pra ele, se a gente não entrar em outro mercado, a gente vai fechar as portas. E meu pai, durante 31 anos, ele foi extremamente resistente. Onde que ele estava nesse período seu, Bárbara, de 2019 até agora? No comecinho de 2019? Não, ele de 2019 até no finalzinho de 2019 até meados de 2020, meio de 2020. Com você ali? Não, ele ficava muito fora. Ele mal ia na empresa. Ele não ia, não frequentava muito lá. Porque ele ainda não estava bem. Nesse sentido, ele não queria... E é duro mesmo, né? Você vê a situação, a empresa fechada... Não fechada, mas assim, sem movimento, sem nada, as pessoas descrentes. Como é que você motiva um funcionário a trabalhar se ele não sabe se ele vai receber? É muito difícil. E você saiu em 2019 de 12 funcionários para hoje? Hoje a gente estava... Até pouco tempo atrás, a gente estava com 135. Pô, você aumentou aí 123 funcionários. A gente saiu de um faturamento de 3 milhões e 800 em 2019. Esse ano a gente vai bater 50 milhões. Em 6 anos. Você tá brincando? Sim.
E aí? E uma pessoa que não fez administração, não tem carreira nessa área. A primeira empresa da vida dela foi uma pizzaria no Rio de Janeiro. E aí, assim, é gestão de pessoas, é você Bárbara, saber se conectar com pessoas. Fazendo uma analogia da sua trajetória com a trajetória do seu pai com a sua trajetória, o que mais deixaria o seu pai orgulhoso com você hoje? Não, eu acho que hoje ele fica. Ele fica porque... Ah, você acha? Eu tenho certeza. Não, sim. Eu tenho certeza. Ele fala às vezes, é que ele fala que assim... Ainda teu irmão falando isso, depois você fala, tá? Ele fala que assim, filho, ele só dá parabéns no aniversário, entendeu? Mas não, ele já falou, ele teve a oportunidade, mas demorou 5 anos, tá? Qual que é a descendência do seu pai? Ele é português. Português com italiano. Porque o meu pai é italiano e ele só falava bem de mim pros outros. Pra mim, ele nunca falava nada. Meu pai fala, é assim. Pra todo mundo que eu chego, fala, pô, seu pai fala tão bem de você, mas pra mim ele não fala nada. Exatamente. Quem tinha que falar era pra mim, É isso. Mas assim, com o tempo, porque ao longo desse processo eu tive que trabalhar muito, estudar muito, assim, o autoconhecimento. Porque eu falei, gente, primeiro, que eu tenho problemas na família, assim, minha família eu falo que ela é bem disfuncional. E minha mãe, meu pai, meu irmão, é bem disfuncional, assim. O meu relacionamento bom mesmo é com meu pai. A gente tem os nossos arranca-rabo, mas a gente sabe separar uma coisa da outra. Parece que o seu pai é mais emoção e a sua mãe é mais razão? Ou tô não, é isso. E aí, a gente nesse processo, eu fui estudar muito. Eu falei, eu não quero repetir isso. Então, assim, eu não falo com meu irmão hoje. Tem anos que eu não falo com meu irmão. Com a minha mãe, a gente passou muito tempo sem se falar. Agora a gente se fala, mas o nosso relacionamento é muito delicado. Muito. Eu sei que até onde eu posso ir. Só que, assim, foi a minha maturidade, o meu desenvolvimento emocional que faz com que a gente tenha esse relacionamento que a gente tem hoje. Porque senão nem isso a gente teria. Então, assim, eu preciso me colocar no meu lugar, entender algumas coisas. E principalmente que, assim, as coisas que eles fazem, né? Ou que quando meu pai falou aquilo e coisas e etc. Eles fazem porque é o que eles têm. E talvez eles não conseguiram ao longo do tempo se desenvolver emocionalmente como eu tenho tido essa oportunidade de fazer. Então, cabe a mim me colocar no meu lugar e entender o lado deles. Só que entender o lado deles não significa que eu tenho que ser submissa a tudo que eles fazem. Eu imponho os meus limites. Então, eu falo assim, eu cedo em algumas coisas que eu acho que eu tenho que ceder, mas eu imponho os meus limites. Eu falo, daqui não, isso aqui não. E quando você se fortalece, você se blinda das coisas, né? Você consegue se blindar no sentido de... as emoções a gente sente, mas a gente não controla a emoção. Mas a gente tem que dominar o que a gente faz com a nossa emoção. Pra você não fazer besteira, você não falar... E aí, quando você se conhece, você sabe impor seus limites, você sabe o que é um gatilho pra você, o que te tira do eixo, você consegue lidar melhor com os outros. Aí sim, o seu relacionamento com as pessoas fica melhor. Ô, Bárbara, eu vejo... as pessoas que me conhecem sabem um pouco da minha história... E eu vejo um agir de Deus muito grande na sua vida. Eu vejo uma preparação de Deus muito grande em você. E é notório que Deus deu para você uma palavra chamada identidade. Que até então você era somatório do que as pessoas queriam que você fosse. Sim. Quem que é a Bárbara? A Bárbara é filha do fulano de tal, é filha da ciclana. Hoje a Bárbara é a Bárbara. Hoje a Bárbara, não porque venceu na vida... dentro de uma indústria, ou porque tirou uma indústria que estava dando um prejuízo muito grande para um faturamento muito grande hoje. Não, a Bárbara é uma pessoa que nesse interim, eu fico até emocionado de falar isso para você, porque eu sinto que é de Deus que eu estou te falando. A Bárbara nesse interim, ela criou uma personalidade, ela soube lidar com pessoas, ela se machucou quando teve que demitir algumas pessoas, ela aprendeu quem ela é, ela aprendeu quais os limites dela. E eu vejo o que eu posso dizer para você nesse fim de bate-papo nosso, é que eu vejo, assim, uma Bárbara que, em um determinado momento da sua vida, você vai ser muito usada por Deus nas vidas de outras pessoas. Eu não falo só nas vidas de outras mulheres, não. Falo nas vidas de outras pessoas, de homens e mulheres, que até então não sabem quem são. Porque tem muita gente que é perdida nesse mundo porque teve uma família disfuncional. A minha família foi totalmente disfuncional. Eu demorei para entender quem eu era, porque eu não sabia nem... e até então eu julgava muito os meus pais
Só que quando eu descobri que eles também não tiveram um berço lá atrás para poder me ensinar algo de diferente, mas alguém tinha que parar para aprender alguma coisa. E você parou, falou, peraí, já que infelizmente eu não pude ter isso dentro da minha casa, eu posso adquirir conhecimento, eu posso adquirir uma espiritualidade com Deus também, eu posso adquirir de alguma forma experiência para poder fazer com que os meus filhos façam diferente de mim para frente. Então, quando eu falei da mentoria para você, porque é assim que eu vejo, sabe? Eu vejo a Bárbara aqui administrando uma empresa que hoje dá muito lucro, mas eu vejo você viajando para muitos lugares, levando tudo que você aprendeu, porque tudo que você passou na sua vida foi uma permissão de Deus, onde o mundo, ele vai preparando a pessoa, ele vai colocando os obstáculos para essa pessoa, para que lá na frente Deus fala, peraí, agora você está pronta. Agora eu vou te usar, porque as pessoas precisam saber do que você viveu, o que você passou e quem você é hoje. Não por soberba, não por arrogância, porque aqui em momento algum nesse bate-papo que eu tive contigo, você falou de arrogância. Você se denotou uma pessoa, se demonstrou uma pessoa, não porque eu sou... Não, você sempre falou, cara, eu chamei, eu precisei, eu fui atrás, sempre numa posição até de, cara, eu conto com vocês, não vocês têm que fazer por mim, assim eu conto com vocês. E eu vou te falar, eu fiquei muito feliz, porque aqui eu conheci um pouco da Bárbara, mulher. Um pouco não, ela contou da história dela e contou da história dela empresária também. E eu fico muito feliz de ter ouvido a sua história aqui e a gente ter a oportunidade de passar no nosso podcast para as pessoas conhecerem um pouco de você. Se a gente tivesse mais 3 horas aqui, eu ficava mais 3 horas falando, que eu tenho muita história para contar, assim. E eu gosto de falar e eu sou muito honesta em tudo que eu falo. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas aquele post que você fez só para viralizar. Porque eu tenho, graças a Deus, tenho viralizado bastante. Isso é bom porque eu falo assim, gente, até o Instagram tá ajudando a levar essa mensagem pros outros, né? Não é o Instagram. Não, é Deus que vai... É Deus que mexe naquele algoritmo. Eu vejo isso notoriamente em você. E aí, eu falo assim, eu falo porque... Eu falei assim, gente, tudo que eu coloco aqui é 100% real. Nada, vocês nunca vão ouvir, porque tem uma coisa que eu prezo, é a minha palavra. Então, se você pode fazer um acordo comigo, eu posso assinar 500 contratos com você, mas se eu falei pra você... É o fio do bigode que você não tem. É o fio do bigode que você não tem. Não, isso quem me ensinou foi meu pai. Então, assim, se eu falei contigo, assim, não importa se tem cláusula, se tem isso, não me importa. Eu vou cumprir o que eu falei com você. Se eu tenho obrigação, se eu não tenho obrigação, não importa. Eu vou cumprir o que eu combinei com você. É a minha palavra. E se você estiver pensando, mas e o contrato que ela encerrou, não foi ela que fez? Aquele contrato que você falou que não dava para continuar mais, não era você que tinha feito. Era uma pessoa que tinha feito e você teve que cancelar aquele contrato. Não, mas assim, além disso, nesse caso específico, o que acontece? Você tem que ter também essa sabedoria de chegar e falar assim, eu só estou abrindo mão desse contrato porque isso vai matar a empresa, isso vai matar os funcionários. Mas assim, eu fiz tudo. E eu ainda cheguei para eles e falei assim, vamos renegociar, eu te mostro aqui as coisas, eu preciso só de outras condições. Não vamos, então desculpa, desse jeito que tá, eu não consigo. No direito tem uma cláusula de ilicitude que chama-se estado de necessidade. É um estado de necessidade, ou você vai ou você para, É sobrevivência, às vezes você precisa tomar decisões ali pensando na sobrevivência. Tanto é que depois eu voltei pra esse contrato, inclusive não contei, vou contar aqui o final da história. Eu voltei pra esse contrato, a gente renegociou as condições e eu entreguei minha parte. Então, assim, eu estou disposta a cumprir tudo, eu só preciso que o outro lado também esteja disposto a entender o meu lado e do tipo, eu faço tudo o que eu puder, eu só não posso fazer o que eu não posso, né? O que não está ao meu alcance. Então, a minha palavra, de fato, eu vou até o final. Mas, então, o que o que eu busco fazer na internet hoje, e agora, assim, eu demorei muito tempo pra começar a falar sobre isso, porque eu precisava me sentir pronta, preparada pra falar, porque eu não quero parecer ser alguém que eu não sou. Eu não quero parecer que, ela finge que ela é uma empresária. Eu ouvi muito isso de pessoas próximas a mim. Você finge na internet que você é empresária. Eu falei assim, meu filho... Olha, Bárbara, nessa uma hora que eu convivi com você aqui de patricinha, você não tem nada, velho. Só a cara. Só a cara, Só justamente. A cara. A hora que ela chegou aqui, ela já chegou falando com todo mundo. Vai lá em cima, como que é? Pô, muito bacana isso, cara. Sempre você se demonstrou muito acessível aqui pra gente. E a gente percebe... É perceptível esse lance de você falar com honestidade. Deixa um recado ali pra galera. Vai lá, fica à vontade. Se você estiver aí passando por um momento difícil,
confia, se agarra aí na tua fé, tem a tua resiliência. E pra mim, resiliência está muito associado à nossa espiritualidade. Não importa qual seja a tua religião, tuas crenças, não importa. Mas se apegue a algo, saiba quem você é de verdade, cuide de você, do seu indivíduo. Antes da gente cuidar da nossa empresa, antes da gente cuidar da nossa família ou de qualquer outra coisa, se a gente não cuidar de si, a gente não tem base pra gente sustentar tudo aquilo que a gente quer fazer. E se você tem um propósito ou não, mas se você sente que você tem uma missão de fazer alguma coisa, cuide de você, vá atrás do seu autoconhecimento, se permita entender melhor como você pode lidar com o outro, como você pode contribuir e tenha cuidado, tenha carinho com você. A gente não... Acho que uma das coisas mais difíceis pra mim foi não cuidar de mim e não me deixar ser cuidada. A partir do momento que você se abre, que você entende que a gente precisa do outro, o ser humano precisa do outro, de um dos outros. Então, a partir do momento que você se colocar disposta pra vida, né, disposto, que você estiver servindo, outras pessoas vão te servir também. E não se sinta menor porque você está aceitando ajuda. A ajuda faz parte de um processo, porque quem ajuda também aprende. Então, pense que você está sendo generoso com outras pessoas também. E desejo muita, não sorte, mas muita resiliência e trabalho pra todo mundo. Resumindo muito disso, a vida é uma via de mão dupla. Você vai... Ela vem, você vai, as pessoas vêm. E uma das coisas bacanas que a Bárbara Querciati falou pra gente aqui é a questão do relacionamento com pessoas. É você saber lidar com pessoas. E não pense que uma pessoa não faz aquilo que você quer porque ela é contra você. Aqui cada um tem um pensamento, cada um age de uma forma. Não queira sair pro mundo achando que todo mundo é contra você. Eu me recordo quando eu tinha 18 anos de idade, eu acordei de madrugada e falei, cara, mas tá todo mundo errado. Aí eu passou uma meia hora e falei, mas será que tá todo mundo errado e só eu tô certo? Aí eu falei, não, acho que sou eu que tô errado, tá todo mundo certo. Bárbara, valeu. E só a última coisa. As pessoas às vezes acham, né? Falam assim, mas eu não tenho culpa. Vamos no meio aqui, João, vai lá aqui. Vai. As pessoas falam assim, né? Eu não tenho culpa. Não, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Ninguém erra porque quer errar. As pessoas sempre fazem, né? Tentando acertar. Só que você não... Se você ficar preso na culpa, você está preso no passado. E você não muda o passado. Agora, se você, de forma consciente, sabe que a responsabilidade é tua, você pode mudar a tua realidade daqui pra frente. Então, se a tua família, até então, veio de uma forma disfuncional, é tua responsabilidade mudar o teu destino e o destino dos teus filhos, dos teus netos daqui pra frente. Se na tua empresa, se você pegou uma empresa e o que aconteceu, não culpe o que aconteceu antes. Mas qual é a tua responsabilidade que você pode fazer daqui para depois. E é isso que faz com que a gente saia de dívidas e de um faturamento baixo e a gente multiplique mais de 14, 15 vezes o faturamento. Então, não se sinta culpado, mas não se isente da sua responsabilidade. Isso é uma coisa muito bacana que eu acho do Paulo Vieira, que ele fala muito sobre autorresponsabilidade. Né? Não que eu siga coach nem nada, mas é bacana, a autorresponsabilidade. Parceiro, essa mulher pegou uma empresa que estava com 12 milhões de reais de prejuízo, 12 milhões de reais de dívidas, melhor, 12 milhões e 7 mil reais, porque ela estava negativa na conta. ainda tinha o meu Deus. Quanto faturou? Esse ano a gente vai bater 50 milhões. 50 milhões. Bárbara, que Deus abençoe você, seu marido, o Theo, a Estela, a sua família. Amei conhecer a tua história, tá bom? Que você conte essa história pro mundo, E me convide outras vezes, que a gente vai conversar muito ainda. Tá joia. Galera, chegamos ao final de mais um podcast. Lembrando que a semana que vem tem mais histórias para você. E é sobre superação que a gente gosta de falar aqui. Sabe por quê? Porque não é só superar. A superação é importante, mas além da superação você tem que ir além. A Bárbara superou a dívida da empresa do pai dela, que hoje é dela. A empresa, ela superou uma dívida de 12 milhões de reais e ela foi além. Com faturamento nesse ano de 50 milhões de reais. A gente está falando de números e nós estamos falando também de pessoas, de funcionários que ela agregou na fábrica dela, de mais de 100 famílias que estão sendo sustentadas por essa reviravolta que ela fez na empresa e que Deus tenha ajudado muito a vida dela. Obrigado pelo carinho, Amém. Tá bom? Obrigada a você. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo, hein? Valeu.